Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, é o que eu desejo. Pastor Sebastião, entrando em contato com você para deixar uma palavra de fé, a palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações. Hoje quero ler um versículo na palavra de Deus, profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com o meu braço direito fiel. Aleluia, glória a Deus. Que palavra boa para mim e para você. Não temas, é Deus o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, falando para nós, dizendo: não temas, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não temas, não tenha medo, eu sou contigo, disse o Senhor. Não te assombres, não fique assustado, apavorado. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Glórias a Deus. Então o tema da minha reflexão nesse momento é: tenha coragem. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, que nós precisamos ter coragem, fé, coragem. Seja um homem de coragem, seja uma mulher de coragem. Se você não tiver coragem, você vai morrer na véspera. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque uma irmã me falou: pastor, depois dessa pandemia aí terrível, desse momento que nós estamos vivendo, isto vai produzir muita doença emocional, muita doença mental nas pessoas, pelo confinamento, pela situação, pela depressão financeira, pelos problemas. Então, eu e você temos que nos cuidar mesmo. E a palavra de Deus diz: não temas, não tenhas medo. Então nós precisamos ser como Enoque. A Bíblia fala de Enoque. Enoque foi um homem de coragem. Coragem, porque no meio do paganismo, no meio da incredulidade, no meio terrível que ele vivia, ele teve coragem de crer em Deus, de confiar em Deus, de descansar em Deus, de andar com Deus. Meu irmão, minha irmã, fala a verdade, você tem coragem de andar com Deus neste mundo de incredulidade, neste mundo terrível? Você tem coragem de andar com Deus, de confessar a sua fé, a sua confiança em Deus, dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus diz: não temas, não tenhas medo, eu estou com você, meu irmão. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha coragem como Noé. A Bíblia lá em Hebreus capítulo 11 diz que Noé era um homem de coragem. Coragem, porque ele vivia no meio de paganismo, ele vivia no meio de feitiçaria, ele vivia no meio pornográfico. A pornografia nos dias de Noé era tanto quanto hoje. Deus disse para Noé construir uma arca para a salvação da sua família. E ele teve a coragem de investir, de colocar todo o seu capital na construção de uma arca para salvar a sua família. Isso é coragem. Coragem, não chovia e ele teve a coragem de construir, de obedecer a Deus. Você tem coragem de obedecer a Deus? Ou você se esconde? A Bíblia diz que Abraão era um outro homem de coragem. Eu estou falando de homens antigos, mas eu poderia falar de alguns homens de hoje que têm coragem. E eu espero que você, que nós sejamos homens e mulheres de coragem. Abraão era um homem de coragem. Abraão era um homem rico, estava vivendo numa região lá da Mesopotâmia. Ele com a sua família, com seus pais, com seus tios, com sua parentela, estava no meio cercado de segurança. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai desse lugar, deixa tudo e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão teve a coragem de abrir mão da sua zona de conforto, da sua riqueza, dos seus bens, da sua estabilidade e se tornar um peregrino até o fim da vida. Queridos, você é um homem de coragem, homem de coragem. Tenha coragem como Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi um homem de coragem. Moisés foi criado como um príncipe egípcio, criado no palácio de Faraó, filho da filha de Faraó. Um homem que poderia se tornar até um faraó. Com a morte dos seus parentes, ele poderia se tornar um faraó.
Mas diz a Bíblia que ele teve a coragem, sabendo a sua identidade agora, ele deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, a ficar do lado dos filhos de Deus, do povo de Deus, maltratado, escravos no Egito. Depois ele teve a coragem de deixar o conforto e ir para o deserto, onde passou 40 anos, um homem, um cientista, um homem preparado em toda a ciência do Egito, teve a coragem de deixar o conforto e ir para o deserto pastorear ovelhas. Um homem de coragem. Por isso ele se tornou um grande legislador, se tornou o resgatador da nação de Israel. Coragem como a de José, José do Egito. Você já ouviu falar em José do Egito? Homem de coragem. Foi vendido pelos seus irmãos, teve num buraco, numa cova, de lá foi vendido para os mercadores do Egito, e lá no Egito ele foi vendido para um senhor chamado Potifar. E Potifar era um oficial do exército egípcio, levou aquele homem para a sua casa. E José era um homem que tinha cerca de 20 e poucos anos de idade, um cara cheio de saúde, bonitão, fortão e abençoado por Deus. Abençoado. E a mulher de Potifar, diz a Bíblia que a mulher pôs o olho nele e disse: deita comigo, fique comigo. E ele tinha tudo para aproveitar aquela oportunidade. Mas ele teve a coragem de rejeitar aquilo, de fugir daquela mulher. E ao fugir, diz a Bíblia que ela agarrou na roupa dele e ela ficou com a camisa dele nas mãos dela. E aí, você já sabe o que aconteceu com José. José foi parar no fundo de um cárcere, porque era um homem de coragem e determinação. Mas um dia, ele saiu do cárcere para subir a rampa do palácio e se tornar governador de todo o Egito. E o salvador do Egito, porque ele era um abençoado. E sempre um abençoado é também um abençoador. Então tenha coragem, meu irmão. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento que precisamos de ter fé e coragem. Não para ser aventureiro, mas para fazer o nosso dever de casa, cumprir os nossos deveres, mas não viver de medo, assustado, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de amor e também de moderação. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com a sua misericórdia e graça. Viva esse momento com sabedoria, com inteligência, mas também com coragem. Amém? É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém.